Bom dia e bem-vindos a mais um Mercados em Ação do Jornal Económico. Nesta edição vamos começar por falar sobre o que aconteceu na reunião da Reserva Federal Norte-Americana na semana passada e também avaliar o andamento da época de resultados nos Estados Unidos. Depois dos habituais números e gráficos do Marco Silva, vamos analisar o tema da inflação e como o aumento dos preços poderá condicionar o ano em Wall Street. O nosso convidado de hoje é o Luís Bravo, Head of Investment Advisory do Bison Bank. Luís, bem-vindo de volta ao programa. Obrigado, muito gosto em estar aqui depois de tanto tempo de ausência em termos presenciais. É um bom regresso. É um bom regresso. A estúdio, depois de 2 anos. Luís, começando precisamente pela Fed, o Banco Central dos Estados Unidos provocou uma disrupção no mercado ao acelerar o seu programa de normalização da política monetária. E já era esperado esta aceleração? Eu julgo que a palavra normalização é muito boa para uma série de vertentes. Nós passámos muito tempo agarrados à normalização das nossas vidas e da questão da frente sanitária, que me parece, pelo menos essa é uma questão que me parece com mais ou menos surto que está resolvida, mas a frente monetária era claramente aquela que todos já tinham na cabeça e já não era desde agora, já desde os sinais que foram sido dados no ano passado, com números fortes para a inflação nos Estados Unidos. Muito disto estava assente numa ideia que é verdade e que se pode tornar o próximo problema, que tem a ver com, digamos, os bottlenecks, ou, digamos, os gargalos e disrupção entre aquilo que é a capacidade de colocar matérias-primas e dentro da cadeia de distribuição de valor. Isso criou uma pressão inicial que todos sabíamos que poderia existir, porque houve a questão das restrições de produção. Neste momento, a inflação, sobretudo nos Estados Unidos, tem muita componente já estrutural, portanto tem muito já a ver com o ciclo económico onde estão, e com taxas extraordinariamente baixas, portanto já não cola. Portanto, eu acho que a Reserva Federal está a posicionar-se para sinalizar um primeiro aumento em março. Resta saber a forma do como e o porquê e em que ritmo vão fazer. Há esta componente da subida de taxas, onde nós assentamos muito e que as pessoas lá em casa entendem melhor, que é mais fácil, mas há também a parte do balanço, portanto, dos estímulos que foram sendo dados, onde me parece que a Reserva Federal poderá também alicerçar-se para tornar, digamos, a agressividade do movimento das taxas de juros mais moderado, não ser tão forte como se calhar algumas casas apontam, de 5 ou 6, já se fala até de 6 subidas de taxas, mas ser equilibrado com uma retirada mais forte dos estímulos, de forma a que se consiga manter algum equilíbrio e não se perca crescimento económico. Vai ser um debate para nós termos de certo durante o próximo trimestre, sobretudo, onde se vai ter muito mais visibilidade de leituras de indicadores económicos e também das empresas, mas é inevitável. Portanto, o ano 2022 é um ano de subida de taxas, com tudo o que tem de bom e com todas obviamente, os efeitos colaterais que depois normalmente também trazem, mas isso é natural, porque aquilo que nós definitivamente me parece que vamos deixar para trás é o mundo altamente estimulado e de estímulos fiscais e monetários. Luís, ainda bem que falas nisso, porque a última reunião falou-se também dos outros 2 pontos fulcrais. Um é o fim do programa de compras, que provavelmente será no início de março, mas a outra componente, que é a redução do balanço, que era algo que nem sequer ainda se estava em cima da mesa. Lembro perfeitamente, no último trimestre do ano passado, nem sequer se colocava isso. Havia indícios, como referes, que a inflação estava alta e poderia continuar, mas houve aqui um acelerado passo muito significativo, não é? Porque nós, em meados do ano passado, nem sequer se estava a prever a subida dos juros para antes do segundo semestre deste ano. Achas, e aliás, Paulo, inclusive, a meados do ano passado, ainda estava a indicar que era transitória a inflação. O que é que achas que foi o clique que fez a Fed mudar de retórica no final do ano? São as leituras que foram sendo dadas, e sobretudo leituras estruturais que indicam que pode haver um efeito transitório. Eu acho que o efeito transitório vai ser um grande debate no primeiro semestre do ano,
Mas há sinais evidentes que há também procura por detrás e que há economia por detrás. Portanto, é natural que, por exemplo, eu julgo que das vezes que falámos sobre isto, eu sempre achei que o debate da inflação era um debate para o final do ano, não para 2021, mas quando ele surge, e surge com o ímpeto que nós vimos em termos de leituras de inflação, as expectativas ajustam-se e a própria narrativa da Reserva Federal já mudou há muito tempo. Aliás, os norte-americanos são mais ágeis nessa componente. Também tiveram que se ajustar e, portanto, eu julgo que provavelmente, eu não sou dos que acha que vai haver 6 subidas de taxas, mas é verosímil pensarmos que teremos uma taxa por trimestre, pelo menos, diria eu. Aliás, fala-se inclusive que pode haver uma subida em cada reunião, não é? E depois tudo dependerá, lá está, das leituras que nós fomos vendo, quer da parte de se há economia ou não, para continuar a suportar isto, até que ponto é que a transitoriedade, porque quando digamos, o voltar à normalidade também implica acabar com este gargalo económico, com este chamado gargalo e esta inflação transitória. Portanto, tem que começar a ser mais visível com aquilo que são as tradicionais variáveis que nós fomos habituados a trabalhar para a política monetária. E, portanto, este ano, sendo um ano de transição, primeiro semestre pode ser muito importante para isso. As indústrias do setor alto, de tecnologia, têm uma enorme falha nas suas cadeias de abastecimento e isso, das duas uma, é também uma curiosidade para ver nesta época de resultados, no final do dia, para tentar perceber até que ponto é que estas falhas estão a ser colmatadas ou não. Há sinais de que ainda está para durar. E isso vai ter uma influência muito grande, como gatilho, como perguntavas, da forma como a Fed vai se sentir mais à vontade ou menos à vontade para subir mais taxas e reduzir balanço. Reduzir balanço é uma variável, de facto, que pode introduzir... Então, só uma perguntinha rápida. Achas que eles poderão fazer isso simultâneo, ou seja, reduzir o balanço e subir os juros na mesma altura? Porque eles disseram que um será a seguir ao outro. Mas... Eu diria que não. Eu tenderia a concordar no sentido que vai ser sequencial, mas depende de como tiver a economia. Acho que é um tema mais para a segunda metade do ano, mas depende de como tiver a economia. Mas nós sabemos bem que quando entra na narrativa dos governadores dos bancos centrais, já está a entrar no mercado. Portanto, os investidores vão começar a descontar essa variável. Isto não quer dizer que seja um mau ano para ações, na minha opinião. Pode não vir a ser, podemos chegar ao final do ano com os índices a um nível maior do que vimos no início do ano, mas vamos ter uma viagem atribulada com mais notícias pelo meio e subidas mais modestas, porque em 2020 era fácil, há uma reabertura mecânica, estava fechado, passa a estar aberto, é fácil voltar à atividade. Este ano vai ser preciso mais economia e uma gestão, não digo delicada, mas uma gestão bem feita da comunicação entre aquilo que são as autoridades fiscais, portanto, neste caso os governos, e os bancos centrais, sobretudo da Fed, que é o que regula, está neste momento a gerir este processo de uma forma mais rápida, mas não é de todo impossível que possa se repercutir, por exemplo, também na Europa. Luís, obrigado pelo teu insight. Vamos agora para um breve intervalo e voltamos dentro de momentos.